Elvis estava no meio de Can't Help Falling in Love, quando alguém na plateia gritou algo que o fez parar o show inteiro. O que aconteceu em seguida deixou 18.000 pessoas em lágrimas. Era 15 de setembro de 1975, no Mid-South Coliseum, em Memphis, Tennessee. Elvis estava realizando seu segundo show da noite, e a energia era elétrica. Ele já havia levado a multidão ao delírio com That's All Right, Hound Dog e Burning Love. Agora, ele estava entrando na parte mais lenta e íntima de seu repertório. A arena estava lotada com 18.000 fãs gritando, mas o que nenhum deles sabia era que, na terceira fila, na seção central, estava sentado um menino de 7 anos que não deveria viver para ver o nascer do sol. Danny Sullivan estava morrendo. A leucemia que ele vinha combatendo por 2 anos estava finalmente vencendo, e seus médicos lhe deram menos de 48 horas de vida. Seus pais, Margaret e Tom Sullivan, tomaram a decisão dolorosa de tirá-lo do hospital para um último desejo. Mamãe, eu quero ver o Elvis. Danny sussurrou naquela manhã, sua pequena voz quase inaudível. Antes de eu ir para o céu, eu quero ouvi-lo cantar. Margaret tentou explicar que os ingressos para o Elvis eram impossíveis de conseguir, especialmente com tão pouco tempo. Mas Tom Sullivan, um mecânico que nunca havia pedido nada a ninguém, passou o dia inteiro ligando para todos os contatos que tinha, implorando por ingressos. Às 18 horas, apenas 2 horas antes do show, um amigo de um amigo que trabalhava no Coliseu encontrou 3 lugares. Não eram ótimos assentos. Terceira fila, mas do lado. Mas eram dentro do prédio onde Elvis estaria se apresentando. Danny estava tão fraco que Tom teve que carregá-lo do carro até seus assentos. O garotinho usava sua camiseta favorita do Elvis, um tamanho maior, e um boné de beisebol para cobrir o cabelo que havia perdido durante a quimioterapia. Na primeira hora do show, Danny estava no paraíso. Apesar de sua dor e exaustão, ele cantava junto com todas as músicas, sua pequena voz perdida no rugido da multidão, mas sua alegria visível para quem olhasse para ele. Margaret continuava verificando seu pulso, preocupada que a excitação pudesse ser demais para seu coração enfraquecido. Mas Danny estava mais vivo do que estivera em meses. Este é o melhor dia de todos, mamãe. Ele sussurrou durante uma breve pausa entre as músicas. Margaret enxugou as lágrimas, sabendo que aquele provavelmente seria o último bom dia de Danny. Quando Elvis começou os acordes de abertura de Can't Help Falling in Love, os olhos de Danny se iluminaram de pura alegria. Esta era sua música favorita do Elvis, aquela que Margaret cantava para ele todas as noites antes de dormir. Aquela que parecia aliviar sua dor quando nada mais funcionava. Elvis estava mais ou menos na metade da música, cantando diretamente para a multidão com aquele estilo íntimo e conversado que fazia todos sentirem que ele estava cantando apenas para eles. Homens sábios dizem que só os tolos se apressam. Foi quando aconteceu. De algum lugar na terceira fila, a voz de uma mulher cortou a música e o barulho da multidão. Era Margaret Sullivan, e ela estava gritando com o desespero de uma mãe que não tinha mais nada a perder. Elvis, por favor, meu filho está morrendo. Ele te ama tanto. Elvis parou de cantar no meio da frase. Ele pareceu confuso por um momento, tentando localizar de onde a voz tinha vindo. A banda, sem saber o que estava acontecendo, parou de tocar gradualmente. A arena inteira começou a se acalmar, enquanto as pessoas percebiam que algo incomum estava acontecendo. Margaret gritou novamente, agora de pé e segurando Danny em seus braços. Por favor, ele só tem algumas horas de vida. Ele só queria ouvir você cantar. A arena ficou em silêncio total. 18.000 pessoas se viraram para olhar para a mulher segurando uma criança pequena e obviamente doente na terceira fila. Elvis largou o microfone e caminhou até a beira do palco, semicerrando os olhos contra as luzes da plateia para ver o que estava acontecendo. Senhora, disse Elvis, sua voz agora soando claramente pelo sistema de som da arena. O que a senhora disse? Margaret, com lágrimas escorrendo pelo rosto, levantou Danny mais alto para que Elvis pudesse vê-lo. Este é meu filho, Danny, ela gritou com a voz embargada. Ele tem 7 anos e está morrendo. Os médicos dizem que ele tem talvez algumas horas de vida. Tudo o que ele queria era ver você se apresentar. Ele te ama tanto. A arena estava tão quieta que se podia ouvir as pessoas respirando.
Elvis ficou na beira do palco, olhando para aquele menino pequeno com uma camiseta do Elvis que estava claramente muito doente. "Qual é o seu nome, filho?" Elvis gritou. Danny, apesar de sua fraqueza, conseguiu falar alto o suficiente para o microfone captar. "Danny Sullivan. Eu te amo, Elvis." Aquelas 5 palavras, "Eu te amo, Elvis", ditas por um menino de 7 anos à beira da morte, atingiram Elvis como um golpe físico. O que Elvis fez a seguir nunca havia sido feito antes na história dos concertos de rock and roll. Ele se virou para sua banda e disse: "Rapazes, vamos fazer uma pausa." Então ele se dirigiu à plateia. "Senhoras e senhores, preciso que sejam pacientes comigo por alguns minutos. Há algo mais importante do que este show acontecendo agora." Elvis saiu do palco, deixando 18.000 pessoas em um silêncio atônito. Nos bastidores, Elvis se movia com um propósito que surpreendeu a todos em sua equipe. "Joe", disse ele a Joe Esposito, seu gerente de turnê, "preciso que você traga aquela família para os bastidores. Agora." "Elvis, não podemos parar o show por..." Joe foi interrompido por Elvis, sua voz firme, mas emocionada. "Aquele garotinho está morrendo. Ele veio aqui para me ver e eu vou me certificar de que ele tenha mais do que apenas um vislumbre da terceira fila." Em minutos, a segurança estava escoltando a família Sullivan para os bastidores. Danny estava quase inconsciente, mas estava acordado o suficiente para perceber que algo incrível estava acontecendo. No camarim de Elvis, algo lindo e comovente ocorreu. Elvis sentou-se com Danny, que agora estava deitado no sofá, fraco demais para se sentar. "Olá, Danny", disse Elvis suavemente. "Sua mãe me disse que você gosta da minha música." Danny assentiu fracamente. "Eu ouço Love Me Tender todas as noites. Me ajuda a não ter medo." Elvis sentiu um nó na garganta. "Sabe de uma coisa, amigão? Essa é a minha música favorita também. Você gostaria que eu a cantasse só para você?" Os olhos de Danny se arregalaram. Apesar da dor, apesar do cansaço, apesar de tudo, ele conseguiu sorrir. Elvis sentou-se na beirada do sofá e, em seu camarim, sem microfone, sem luzes de palco, sem plateia, exceto por um menino moribundo e seus pais, Elvis cantou Love Me Tender, mais lindamente do que jamais havia cantado antes. Quando Elvis voltou ao palco 20 minutos depois, ele não estava sozinho. Ele estava carregando Danny Sullivan em seus braços. A visão de Elvis entrando no palco segurando um menino obviamente doente deixou a arena inteira sem palavras. "Senhoras e senhores", disse Elvis ao microfone, sua voz embargada de emoção, "quero que conheçam meu amigo Danny Sullivan. Danny tem 7 anos e tem lutado uma batalha que nenhum garotinho deveria ter que lutar. Mas sabem de uma coisa? Danny é mais corajoso do que qualquer um de nós. E esta noite, Danny vai me ajudar a terminar este show." A arena explodiu em aplausos, mas não eram os gritos e vivas de sempre. Eram aplausos respeitosos e emocionados, do tipo que se ouve quando as pessoas estão testemunhando algo sagrado. Elvis sentou-se ao piano com Danny em seu colo e começou a tocar Love Me Tender novamente. Mas, desta vez, algo mágico aconteceu. Danny, apesar de sua fraqueza, começou a cantar junto. Sua voz pequena e frágil se misturou com os vocais poderosos de Elvis de uma forma que era ao mesmo tempo bonita e comovente. Love me tender, love me sweet, never let me go. Enquanto cantavam juntos, algo incrível aconteceu naquela arena. 18.000 pessoas começaram a cantar junto, mas de forma silenciosa, respeitosa, transformando a música em uma canção de ninar suave para um menino moribundo. Não havia um olho seco na casa. Homens durões que vieram para ver rock and roll estavam chorando. Adolescentes estavam soluçando. Pais estavam abraçando seus próprios filhos com mais força. Quando a música terminou, Elvis abraçou Danny com força e sussurrou algo em seu ouvido que apenas o menino pôde ouvir. Danny sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que seus pais tinham visto em semanas. "Danny", disse Elvis ao microfone, "você fez deste o show mais especial de toda a minha carreira. Obrigado por estar aqui comigo esta noite."